Então vamos abrir nossas Bíblias no texto de 2 Reis, capítulo 7. Aí quem abriu diz amém. Quem ainda não abriu fala: que menino bonito ali na frente. É 2 Reis 7, capítulo todo. Vai custar um pouquinho do nosso tempo, mas ler a palavra não é tempo perdido, né? Então a gente vai ler o capítulo 7 todo mesmo. E vamos lá. Diz assim. Não, cara, você é um baita administrador da palavra. Obrigado. Então disse Eliseu: ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã, às estas horas mais ou menos, dar-se-á um alqueire de flor de farinha por um ciclo, e 2 de cevada por um ciclo à porta de Samaria. Porém, o capitão, a cujo braço o rei se apoiava, respondeu ao homem de Deus: ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poderia suceder isso? Disse o profeta: eis que tu verás com os teus olhos, porém disso não comerás. 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: para que estaremos aqui nós sentados até morrermos? Se dissermos: entremos na cidade, há fome na cidade e morreremos lá. Se ficarmos sentados aqui, também morreremos. Vamos, pois, agora e demos conosco no arraial dos Sírios. Se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, tão somente morreremos. Levantaram-se ao anoitecer para se dirigirem ao arraial dos Sírios. E tendo chegado à entrada do arraial, eis que não havia lá ninguém, porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos Sírios ruído de carros e de cavalos, e o ruído de um grande exército. De maneira que disseram uns aos outros: eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus e os reis dos egípcios, para virem contra nós. Pelo que se levantaram e, fugindo ao anoitecer, deixaram as suas tendas, os seus cavalos e os seus jumentos, e o arraial como estava, e fugiram para salvar a sua vida. Chegando, pois, aqueles leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda, e comeram e beberam, e tomaram dali prata, ouro e vestes, e se foram e os esconderam. Voltaram e entraram em outra tenda, e dali também tomaram alguma coisa e esconderam. Então disseram uns para os outros: não fazemos bem, esse dia é dia de boas novas, e nós nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, seremos tidos por culpados. Agora, pois, vamos e o anunciamos à casa do rei. Vieram, pois, e bradaram aos porteiros da cidade, e lhes anunciaram, dizendo: fomos ao arraial dos Sírios, e eis que lá não havia ninguém, voz de ninguém, mas somente cavalos e jumentos atados, e as tendas como estavam. Então os porteiros gritaram e fizeram anunciar a nova no interior da casa do rei. Levantou-se o rei de noite e disse a seus servos: agora eu vos direi o que é que os sírios nos fizeram. Bem sabem eles que estamos esfaimados, por isso saíram do arraial a esconder-se pelo campo, dizendo: quando saíram da cidade, então os tomaremos vivos e entraremos nela. Então um dos seus servos respondeu e disse: tomem-se, pois, 5 dos cavalos que ainda restam na cidade, pois toda a multidão de Israel que ficou aqui de novo terá a mesma sorte na multidão dos israelitas que já pereceram. Enviemos homens e vejamos. Tomaram, pois, 2 carros com cavalos, e o rei enviou os homens após o exército dos sírios, dizendo: ide e vede. Foram após eles até ao Jordão, e eis que todo o caminho estava cheio de vestes e de armas que os sírios, na sua pressa, tinham lançado fora. Voltaram os mensageiros e anunciaram ao rei. Então saiu o povo e saqueou o arraial dos sírios, e assim se vendia o alqueire de flor de farinha por um ciclo, e 2 de cevada por um ciclo, segundo a palavra do Senhor. E vamos parar aqui, quase no finalzinho. Só vou dar um gole de água aqui de capítulo todo do meu sítio. Beleza. Então vamos entender aqui a história. Estava tendo
o povo de Samaria, né, que naquela época o povo de Israel tinha se dividido em duas partes, Israel e Samaria. O rei Ben-Hadad, que era o rei da Síria, ele estava atacando Samaria. E o que eles fizeram? Eles sitiaram toda a cidade de Samaria. E quando você sitia, não sei se essa palavra existe, mas quando você rodeia toda a cidade, você acaba tirando ali vários recursos da cidade, né? Porque a cidade às vezes faz compras fora, ou transporta comida, animais, enfim. E o fato é que eles estavam literalmente sufocando Samaria, ou seja, eles estavam limitando todo o acesso que eles tinham às riquezas, aos animais e às comidas, para que eles ficassem fracos e depois eles invadissem a cidade de Samaria. E estava dando certo. Se a gente for no capítulo 6, ali no finalzinho, no versículo 24, a gente vê que a estratégia estava dando certo, que fala o seguinte: ajuntou Ben-Hadad, rei da Síria, todo o seu exército, subiu e sitiou a Samaria. Houve grande fome em Samaria. Eis que a sitiaram a ponto de se vender a cabeça de um jumento por 80 ciclos de prata, e um pouco de esterco de pombas por 5 ciclos de prata. Então a gente vê que estava tendo uma crise econômica. Eu não sou um especialista da economia de Samaria, mas eles fazem, dentro do contexto, dá para entender o que estava acontecendo. Eles falam, né, estava se vendendo um pouco de esterco de pomba por 5 ciclos de prata. É como se estivesse falando um produto que ele não vale muita coisa, estava sendo vendido por um valor muito alto, né, como se fosse uma inflação. Né? E era isso que estava acontecendo com o povo de Samaria. E a situação estava feia, o povo estava morrendo de fome. E o que a gente vê ali no começo do capítulo é o profeta Eliseu falando, né, a palavra do Senhor, uma profecia, falando que amanhã, a essa hora, dar-se-á um alquer de flor de farinha por um ciclo, e 2 de cevada por um ciclo. E o cara que está ouvindo a profecia fala: isso é impossível, nem se Deus abrisse janelas do céu que isso poderia se acontecer. Como eu acabei de falar, não sou especialista da economia da Samaria, mas pelo contexto dá para entender que ele está falando que seria como se toda a crise econômica de Samaria se revertesse dramaticamente da noite para o dia. É como se hoje o dólar tivesse R$20 e o cara falasse: amanhã o dólar vai estar R$1. Aí o cara falou: cara, nem se Deus abrisse uma janela do céu isso vai acontecer. É impossível. Mas qual é a parte boa da história que eu queria focar? São os 4 leprosos. Porque naquela época não havia cura para a lepra. Então quem tinha lepra, ele era considerado uma pessoa impura. E ele não era só considerado uma pessoa impura, como por causa disso ele vivia fora da cidade. Então ele vivia, todos os leprosos viviam separados do povo. Porque a doença deles, além de ser algo considerado impuro ali pela lei de Deus, era também uma doença contagiosa. Então eles viviam afastados de toda a cidade, afastados de todo o povo lá da Samaria, e eles não podiam ter esse contato. Inclusive, se acontecesse de algum leproso entrar na cidade, todo mundo ao redor chegava perto deles e ficava apontando para ele, falando: leproso, 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 para avisar todo mundo que tinha um leproso ali, para ninguém chegar perto dele, seja para pegar doença, seja por causa da impureza, né, que o leproso tinha. Então o leproso, ele era um ser meio escanteado assim, da sociedade, ele ficava meio jogado às traças, não era muito valorizado ali pelo povo. Mas acontece que Deus, na sua graça e na sua misericórdia, ele escolhe 4 leprosos para anunciar as boas novas para Israel. E eu acho isso interessante, porque a gente vive numa época que são pregadas muitas mensagens que são para amaciar o nosso ego. Então são pregadas muitas mensagens que falam: cara, você é bom, cara, você é amado por Deus, cara, você tem tudo que você precisa, basta você orar que Jesus vai te dar tudo que você quer. E chega até certo ponto que você mesmo olha para você e fala: essa pessoa eu sou mesmo, eu sou o filho de Deus, eu sou o cara, porque realmente Deus ele me ama, então eu posso fazer tudo que eu quiser, tudo que eu pedir ele vai me dar.
Só que eu acho engraçado, porque Deus escolhe os leprosos. Na cidade havia profeta, Eliseu, havia sacerdotes, havia o rei, mas entre todas as pessoas, Deus escolhe 4 leprosos, que aos olhos da sociedade não tinham nada de bom, nada a oferecer, e Deus escolhe eles para anunciar as boas novas do Evangelho. As boas novas de que Deus havia ganhado a guerra, que eles não conseguiriam ganhar. Eu acho engraçado porque no final do ano passado eu falei aqui do meu testemunho, e o meu testemunho é diferente de outros testemunhos que são mais impactantes, assim podemos dizer. Eu não sou um menino que surtei muito assim, sabe? Realmente os testemunhos impactantes que a gente escuta são: nossa, eu vivia nas drogas, eu vivia nas festas, nas baladas, eu fazia tudo de errado, até que Deus me encontrou. E o meu testemunho não foi assim. Eu sempre fui um menino de boa na minha, dava pouco trabalho. Vou falar que eu não dava trabalho, porque eu acho que todo adolescente dá trabalho. Mas eu sempre fui um menino muito quieto na minha. Só que mesmo assim teve um momento que Jesus me encontrou. E quando Jesus me encontrou, eu fui convencido pelo Espírito Santo do pecado, da justiça e do juízo. Então o que eu estou querendo dizer? É que muitas vezes a gente pode se achar bom pelas nossas obras. Talvez você pense: cara, mas eu cresci na igreja, eu sou um menino que obedeço meus pais, eu faço tudo certinho, tiro boas notas na escola, eu não apronto, sou um bom aluno na faculdade, não me perdi na faculdade. Só que Deus está falando: cara, mesmo você sendo um cara que aos olhos do mundo, aos olhos humanos, você é bom, tem uma dívida que você não pode pagar com obras. Existe um preço que não pode ser pago pelas suas atitudes aqui na terra, que é uma coisa que a gente herdou lá de Adão quando ele pecou, é a nossa natureza pecaminosa, e isso só pode ser pago através da fé em Jesus Cristo, que Ele pagou esses pecados, Ele pagou esse preço no nosso lugar. E aqui, essa parte que eu estou falando que os leprosos não tinham nada de bom aos olhos da sociedade, é para dizer exatamente isso, que nós somos esses leprosos, aqueles que em si mesmos não tinham nada de bom, mas que Deus, mesmo assim, foi lá e escolheu para algo que Ele queria fazer. Deus olhou para a gente, mesmo nos nossos pecados, e falou: eu amo eles e eu vou escolher eles. Isso é uma bênção, e isso não depende de nós. Quando a gente avança na história, a gente vê que os sírios, eles fugiram ali do arraial que eles estavam, porque eles escutaram barulhos de cavalos e de carruagens. Deus, ele fez, não sei como explicar, mas ele fez com que os sírios escutassem barulhos de muitos cavalos e carruagens chegando. Então eles ficaram com medo e fugiram. Então, quando os leprosos eles estão voltando para Israel, para Samaria, para dar a boa notícia de que eles tinham vencido a guerra, não é como se eles pudessem chegar lá e falar: então, nós 4 pegamos nossas espadas, os nossos escudos, e nós fomos para cima dos sírios, e nós ganhamos a guerra. Eles não podiam chegar falando: então, nós 4 ficamos a noite toda planejando uma estratégia melindrosa, e nós colocamos elas em prática, e deu certo, e nós conseguimos fazer com que os sírios surgissem. Não. Eles não tiveram mérito nenhum nessa vitória. Eles simplesmente chegaram e já estava tudo ganho. Então esse é o segundo ponto. Os leprosos não tiveram mérito nenhum. Da mesma forma que nós também não tivemos mérito nenhum. Não é que a gente possa chegar no céu e falar: Deus, eu vou entrar no céu porque eu fui muito bom na terra. Deus, eu vou entrar no céu porque, cara, eu não matei, eu não roubei, eu não fiz nada de errado, fui um cara muito bonzinho, então agora eu posso entrar no céu. Não. Da mesma forma que os leprosos não tiveram mérito nenhum ao chegar no arraial e ver que a guerra já estava vencida, nós também não tivemos mérito nenhum
para conseguir a salvação, ela foi dada de graça por Cristo. Ele pagou o preço no nosso lugar e basta que a gente creia para que a gente receba isso. O terceiro ponto é que os leprosos se beneficiaram da graça de Deus. E isso a gente vê quando os leprosos eles chegam lá no arraial, eles veem que não tem mais nenhum celular, eles veem as armas jogadas no chão, os animais, os cavalos e os jumentos ficaram lá, as riquezas ficaram lá, as comidas ficaram lá, e eles simplesmente chegam e começam a aproveitar. Provavelmente, talvez essa tenha sido a melhor noite da vida desses leprosos até aquele dia, porque eles estavam acostumados a viver totalmente separados do povo, eles estavam passando por uma situação de perrengue, porque se o povo estava passando por dificuldades, quanto mais eles que viviam separados de todo mundo. Então eles chegam lá e começam a curtir. A Bíblia fala que eles foram de tenda em tenda e comeram e pegaram riquezas e esconderam e estavam aproveitando ali aquela situação, por mais que eles não tivessem nem entendendo o que tivesse acontecido. E do mesmo jeito somos nós. Nós também nos beneficiamos da graça de Deus. Por mais que a gente não tenha mérito nenhum, por mais que a gente não tivesse feito nada, a gente também se beneficia do sacrifício de Jesus na cruz. A gente também pode, depois que a gente crê em Jesus, a gente vê a atuação do Espírito Santo diariamente na nossa vida, nos transformando a imagem e semelhança de Jesus cada vez mais. A gente vê a comunhão da igreja, sabe? A gente pode caminhar com pessoas que têm a mesma fé com a gente, pessoas que nos apoiam, pessoas que choram com a gente, pessoas que se alegram com a gente. A gente pode, sabe, num dia que as coisas estão tensas, a gente pode ir dormir sabendo que as misericórdias do Senhor se renovam cada dia na nossa vida. Sabe, muitas pessoas estão vivendo a vida uma loucura do jeito que o mundo está, só que elas não têm uma esperança para se apegar. Elas não têm algo assim que fale, cara, isso não vai valer a pena, isso vai passar. Mas a gente tem Jesus, a gente tem o Espírito Santo dentro da gente. Então a gente se beneficia do sacrifício de Jesus na cruz. Só que agora chega um momento crítico, um momento que os leprosos eles estão lá curtindo, aproveitando como eles nunca curtiram na vida toda. E tem um momento que eles param e pensam, ei, mas e o povo lá em Samaria? Eles estão lá morrendo de fome, eles estão lá achando que a qualquer momento o exército da Síria vai invadir e vai matar todo mundo. E a gente está aqui curtindo as coisas, curtindo a comida, curtindo tudo, e não vamos lá avisar eles? E aí eu fico pensando o que passou na cabeça deles, né? Porque a Bíblia não exemplifica, mas talvez eles tivessem motivos para não gostar do povo de Samaria. Porque eles passaram a vida toda excluídos. Eles não tiveram nenhum contato social com o povo. Provavelmente o povo que estava lá em Samaria passando fome nem se lembravam que os 4 leprosos tinham ido embora ou não tinham ido embora. Provavelmente eles nem se importaram se eles tinham morrido, se não tinham morrido, se eles tinham sido arrebatados. Talvez eles nem tivessem sentido falta. Mas os leprosos, mesmo assim, eles pensam, cara, se a gente recebeu isso de graça, sem mérito nenhum, a gente não pode deixar de contar essa boa notícia para o povo que está lá sofrendo. E aí eu pergunto, será que a gente está tendo o mesmo pensamento dos leprosos? Ou será que a história acaba para a gente simplesmente no ponto que eles chegam no arraial e começam a curtir todos os benefícios de não ter mais ninguém lá? Será que para a gente tem simplesmente se beneficiado das boas novas do Evangelho, mas a gente não tem se preocupado com aqueles que ainda não receberam ela? Será que a gente se acostumou em simplesmente estar na igreja
participando do culto dos jovens, do culto de domingo, dos acampamentos, enfim, de todas as atividades da igreja, e a gente pensa, cara, tá bom para mim aqui. Eu estou bem, estou com os meus amigos, estou ouvindo a palavra de Deus, já sou salvo. Então será que para mim agora está tranquilo? Ou será que a gente pensa, assim como os leprosos pensaram, cara, a gente tem umas boas novas e tem um mundo lá fora sem saber que essas boas novas aconteceram. No caso, as boas novas dos leprosos eram que, de alguma forma, Deus havia ganhado a guerra para eles. No nosso caso, as boas novas do Evangelho, de que Jesus morreu no nosso lugar e a salvação disponível para todos. Mas será que a gente tem simplesmente se acomodado ou a gente tem se preocupado com o outro? Será que a gente enxerga aqueles que não viram a mensagem como pessoas que talvez não merecem? Muitas vezes eu pelo menos penso nisso, às vezes eu vejo algumas coisas e falo, meu Deus, esse mundo está perdido mesmo. Mas é claro que ele está perdido, porque eles não conhecem Jesus. O que você não pode querer é que um povo que não conhece Jesus comece a viver santamente do nada. Só que o que a gente tem que pensar é que se a gente não conhecesse Jesus, a gente seria igual a eles. Só que teve algum momento da nossa vida que alguém apresentou as boas novas do Evangelho para a gente. Talvez tenha sido um amigo, talvez tenha sido os nossos pais, talvez tenha sido, sei lá, um missionário, qualquer coisa. Mas alguém apresentou as boas novas do Evangelho para a gente. E a gente não pode ser egoísta de viver uma vida sem também apresentar para o próximo. Jesus mesmo disse, nós de graça recebemos, então que a gente dê de graça também. A gente tem que avançar. Os leprosos, que não eram absolutamente ninguém para a sociedade, eles foram os responsáveis por trazer as boas notícias de que Deus havia ganhado uma guerra para todo o povo de Samaria. Não há nada mais belo do que você poder espalhar as boas novas para aqueles que não conhecem. A Bíblia não relata, mas talvez o povo tivesse esquecido que aqueles caras eram leprosos. Quando eles foram lá e eles constataram que realmente era verdade que os sírios tinham fugido do arraial. Então é a festa, também é a alegria. Da noite para o dia, todo o problema da guerra, o medo, a tensão, a economia, a fome tinha sido resolvido. E quem deu a notícia foram 4 leprosos. Isso é muito incrível, isso é muito lindo. E essa situação dos leprosos me lembrou de quando eu fui para uma viagem missionária no ano passado, que eu fui para Santa Rosa do Piauí. E aí, enfim, depois que eu voltei da viagem, eu escrevi um textozinho e postei no Instagram. E eu queria ler esse texto para vocês, porque eu acho que tem muito a ver com a mensagem de hoje. E o texto diz assim: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Que é um versículo, que é Romanos 10, versículo 15, a parte B. E o texto diz assim: durante os dias que estivemos em Santa Rosa, ouvimos bastante coisas do tipo: obrigado por terem vindo, vocês vão fazer falta e voltem logo. E isso me fez refletir sobre a magia daqueles que anunciam as boas novas. Voltamos para Brasília, voltamos para a vida absolutamente comum, dos perrengues diários, das contas, das incertezas e das pequenas alegrias. E isso só me faz ter certeza de que não importa o que eu faça nesse mundo, nada pode ser maior ou mais honroso do que pregar o Evangelho. Ao pregar o Evangelho, o mais comum dos homens se torna portador de uma mensagem verdadeiramente capaz de mudar vidas e se torna súdito do Rei dos Reis. Essa é a magia do Evangelho. Deus usa o louco para confundir o
o fraco para confundir o forte, o improvável para confundir o digno, e os que jamais poderiam merecer para confundir os orgulhosos. E esse texto foi escrito depois que eu voltei de Santa Rosa, justamente por causa disso, porque na época que eu fui para Santa Rosa, a gente estava passando por muito perrencado, a gente foi para a viagem eu e a Nath, a gente estava desempregado. E a gente estava pagando as contas, só no milagre de Deus. Só que é claro que é muito bonito depois você dar o testemunho, né? Que Deus proveu. Mas na hora você fica meio com medo, assim, como é que vai dar certo essas coisas. Mas eu e a Nath, a gente foi, os dois desempregados. E aí lá parece que a gente esqueceu tudo. Porque a gente estava pregando o evangelho para as pessoas e as pessoas ficavam maravilhadas e tal, de estar escutando aquela notícia. E aí depois, quando eu estava no ônibus voltando, eu estava pensando nisso, né, que eu escrevi nesse texto. Que eu estava pensando, caraca, será que essas pessoas têm noção de que, aos olhos humanos, talvez elas estivessem numa situação melhor do que eu? É claro que a gente foi para Santa Rosa, no Piauí, que é um lugar bem humilde, mas tinham pessoas lá que tinham bons empregos, uma família linda, sei lá o quê, e elas estavam felizes de escutar as boas notícias do Evangelho, estavam felizes de escutar sobre Jesus, só que mal elas sabiam que quem estava pregando para elas eram dois desempregados, que mal estavam conseguindo pagar as contas de casa, que uma semana antes ela falava, meu Deus, como é que a gente vai pagar essas coisas? Não está dando nada certo. Só que o momento que a gente chegou lá é quando acontece essa transformação, né, que eu falo aqui no texto, que é a magia do Evangelho, que é de uma pessoa totalmente comum e normal se tornar portador de uma notícia que é capaz de mudar vidas. Você tem noção de que você, por mais que a sua vida seja comum, seja normal, você acha sua vida pacata ou qualquer outra coisa, a partir do momento que você aceita Jesus, você se torna um embaixador do Rei. Você é um representante de Deus aqui na terra. Você é um mensageiro das boas notícias do Evangelho. Não há nada mais honroso no mundo do que isso. E isso não é sobre nós. Esses leprosos são 4 leprosos, e na Bíblia não fala o nome de nenhum deles. Depois desse texto, eu posso estar errado, mas acredito que esses leprosos não aparecem mais nenhuma vez na Bíblia. E o que fica na Bíblia é só esse testemunho de como Deus ganhou uma guerra que parecia impossível, usando esses 4 caras que ninguém sabe o nome. E muitas vezes é sobre isso, sabe, a nossa vida. Pregar o Evangelho, ser um embaixador do Rei, representar Jesus aqui na terra, não é como se você se tornasse um herói e você estivesse sendo digno disso. Não, mas um Deus que é extremamente maior, que está fazendo uma obra infinitamente maior do que a gente possa imaginar, por graça e misericórdia, está te chamando para participar disso com Ele. Nós temos a honra de poder pregar o Evangelho para a glória dele, para que ele seja exaltado, para que pessoas conheçam ele, não que conheçam a gente. E essa é uma mensagem muito linda, que a gente se vê aprendendo com 4 leprosos, que não eram absolutamente ninguém, mas que foram usados por Deus para anunciar as boas novas. Amém? Amém. Então, vou orar aqui para a gente encerrar. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Pai. Muito obrigado, Jesus, porque um dia o Senhor morreu na cruz pelos nossos pecados, Pai. Obrigado, Jesus, porque o Senhor nos amou, Pai. Não porque a gente merecia, Pai, mas porque, por algum motivo, o Senhor escolheu nos amar, Pai.
porque o Senhor nos amou primeiro, nós podemos chamar de volta, Jesus. Obrigado, Pai, porque mesmo um turbilhão que a nossa vida é, Jesus, cheio de altos e baixos, de momentos bons, momentos ruins, de alegrias e tristezas, o Senhor se faz presente no meio disso, Pai. O Senhor se faz presente nos dias mais comuns, Jesus. E o Senhor transforma, Pai, nós, seres humanos, comuns, normais, em portadores, Jesus, da mensagem do Evangelho. Nós que estávamos afundados, Pai, em nossos pecados, hoje podemos ser servos do Rei dos Reis, Jesus. Servos do Criador de todo o universo, Pai. Nós podemos fazer parte de algo que é infinitamente maior do que nós podemos imaginar, Jesus. Nós podemos colaborar com a Tua obra, Pai. Então, que em nome de Jesus, Pai, a gente possa aprender com a vida desses 4 leprosos, Pai. Aprender com o texto que a gente leu hoje da Tua Santa Palavra, Jesus. Que a gente não se contente, Pai, simplesmente usufruir, Pai, dos benefícios do Evangelho, guardar essas coisas para nós mesmos, Jesus. Mas que assim como eles, Pai, a gente possa pensar naqueles que não te conhecem, a gente possa pensar naqueles que não ouviram a boa notícia, Pai, nós possamos nos mover em direção a eles, Pai, anunciando as boas novas do Evangelho, Jesus. Em nome de Jesus, Pai, que essa mensagem fique guardada dentro dos nossos corações, Pai, e que nós possamos entender que nos dias mais normais e nos dias mais comuns, a mensagem, Pai, que pode mudar tudo, ela pode ser pregada para uma pessoa, ela pode ser anunciada para uma pessoa, Pai, e mudar a história dela, Pai, para sempre. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém.